Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informações seguras sobre pediatria à sociedade. Hoje vamos falar de um tema muito interessante a quem nos assiste: oftalmologia pediátrica. O que saber sobre esse tema? E para falar sobre oftalmologia pediátrica, eu tenho como convidada a doutora Thaís Sobreira. Doutora Thaís é oftalmologista pediátrica, especialista em estrabismo e médica do grupo Pronto Baby. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Guilherme, por esse convite seu do Pronto Baby, por esse espaço para poder a gente falar sobre um tema que é tão importante. Muitas pessoas não conhecem e que fazem uma grande diferença no desenvolvimento da criança. Maravilha, Thaís. Então, vamos falar logo daquilo que é uma das dúvidas das famílias que nos assistem, né? Qual a importância de se fazer um exame oftalmológico nas crianças? Então, para eu explicar isso daí, é importante que eu diga que a nossa visão, né, o desenvolvimento da nossa visão começa no momento que a gente nasce. E os primeiros anos ali de vida da criança são os anos que são cruciais, né? A visão vai se desenvolvendo durante esse período e vai chegar na visão adequadamente desenvolvida, enfim, né? Em volta de 6, 7 anos de idade. Então, até esse período, a criança está num momento crítico mesmo de desenvolvimento visual. E qualquer alteração visual que a gente encontre durante esse período, é importante que a gente diagnostique e interfira, né, de alguma maneira, ou trate, para garantir que a criança consiga desenvolver a visão de maneira adequada. Perfeito, Thaís. Acho que isso foi muito elucidativo para quem nos acompanha. E, bom, já que a gente está falando dessa questão da visão e tal, da importância, é porque a gente fica preocupado de encontrar também alguma alteração, né? E por isso essa importância preventiva, digamos assim. Quais são essas alterações mais comuns, mais frequentes que a gente pode encontrar? Certo. As alterações mais comuns que a gente encontra no exame de rotina são os erros refrativos ou o grau do óculos, né, que a gente costuma dizer. Que são 3 tipos, né? Pode ser a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Então, a gente consegue identificar facilmente isso numa consulta. Outra alteração seria o estrabismo, que é o desvio do olho, né? Então, a criança pode ter o desvio para dentro, para fora, o olho pode desviar para cima, para baixo. Então, são alterações que podem ser encontradas. E existem alterações um pouco mais graves, que também são menos comuns, que são alterações congênitas, como catarata congênita, glaucoma congênito, tumores como retinoblastoma, que não são tão comuns, mas que são importantes, impactam, né, de maneira bem importante a visão da criança. Me ocorreu aqui uma coisa assim, como pediatra, né? Eu sou pediatra clínico, então acaba que as perguntas vêm de uma forma geral, né, que é assim, para o pediatra geral, e é muito comum as famílias perguntarem muito essa coisa de quando é importante fazer um primeiro exame, né? A pessoa acha que não tem problema e tal, existe uma data para fazer uma primeira avaliação meio que preventiva, mesmo que não haja queixas? Então, essa pergunta é super importante, porque com ela vem alguns mitos, assim tem umas pessoas que acham que criança só precisa fazer avaliação oftalmológica quando vai alfabetizar, né? Quando começa a ler e escrever. Ou então que não é possível fazer exame oftalmológico em bebê ou criança que não fala. Meu filho é muito agitado, ele não vai ajudar, não vai ficar parado vendo, né? Vendo a tela que a médica vai pedir, enfim. E aí, o oftalmologista pediátrico, ele é treinado para fazer um exame oftalmológico completo em bebês, em crianças, em autistas, né? Não verbais. Então, nós temos essa capacidade de fazer essa avaliação completa. Então, esse é um ponto importante. E aí, a primeira avaliação, então, oftalmológica, né? Na verdade, a criança já começa alguma avaliação dos olhos na maternidade, quando faz o teste do olhinho, né? Isso não precisa ser o oftalmologista. O teste do olhinho já é feito na maternidade, ao nascimento. E aí, o primeiro exame com o oftalmologista deve ser feito entre 6 meses e 1 ano de idade, né? Esse período é muito importante, que a gente já consegue avaliar o comportamento visual da criança, avaliação do grau, se tem desvio ou não. Então, a gente avalia a movimentação dos olhos, se tem estrabismo ou não, faz a avaliação do fundo de olho. Então, a gente faz uma avaliação completa. E a gente consegue identificar já várias alterações nesse momento. Depois disso, a gente vai, dependendo de como seja essa consulta, a gente vai avaliar como é a periodicidade, né? Você precisa fazer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas essa primeira consulta é muito importante, entre 6 meses e 1 ano de idade. Genial, acho que está muito esclarecedor esse podcast. E é interessante porque nessa questão de a gente fazer o podcast, o Grupo Pronto Baby é acompanhado por muitas pessoas,
as pessoas, sabendo que eu ia te entrevistar, me fizeram algumas perguntas. Mas antes até de eu passar essas perguntas às pessoas, me ocorreu de novo uma pergunta assim, que eu queria te fazer, porque é uma questão que me questiona muito como pediatra também, que é essa questão da escolaridade, dificuldade da criança que está tendo dificuldade em acompanhar, mas não fez nenhum exame oftalmológico. Isso me parece muito relevante que a gente possa conversar sobre isso, né? Sobre fazer avaliação oftalmológica e um acompanhamento ruim no colégio e tal. O que você pode falar sobre isso? Vou até aproveitar essa sua pergunta como um gancho, que assim, muitas vezes as crianças não vão dar sinais de que não estão enxergando, né? Então, uma criança de 3 anos de idade, os pais falam, mas ela enxerga super bem, vê tudo, enfim, vê uma mosquinha, vê uma formiguinha andando no chão. Tem pais que chegam falando assim, e às vezes essa criança ela pode ter um grau alto e que precise de óculos. Não necessariamente se ela não está demonstrando nenhum sinal, significa que ela não precisa de óculos. A criança, às vezes, ela enxerga embaçado, sempre enxergou e não sabe que isso não é o normal, né? Então, isso é um ponto que eu acho que é importante salientar. E sobre essa questão nas escolas, realmente assim. As crianças, às vezes, elas podem estar apresentando alguma dificuldade na escola, alguma dificuldade de aprendizado, um atraso, e não demonstram que não estão enxergando, porque a criança tem uma capacidade adaptativa muito grande, né? Então, às vezes, elas ou tentam sentar mais para perto, né? Dizem que precisam sentar mais perto por outros motivos, e ninguém percebe que é por conta da visão. E, enfim, acho que nesse momento é muito importante fazer a avaliação oftalmológica, porque às vezes não são graus muito altos, são graus de astigmatismo que não são tão altos, mas que estão impactando. Tem pais que vêm falando, tá andando, né? Tá descendo a linha Uhum. no caderno, tá pulando, pula a letra. Enfim, na alfabetização trocando as letras, isso realmente pode ser por conta de necessidade de óculos. Perfeito, perfeito. Bom, então vamos nessas perguntas das Certo. pessoas que nos ouvem, né? Uma que eu achei muito interessante foi uma pessoa que falou assim: acho que o meu bebê não consegue olhar, assim, ficando mais fixo para ela, né? Uhum. Devo me preocupar? Na realidade, é uma bebê de 8 meses, mas ela ficou com essa preocupação, talvez por questão de comparação de algumas das pessoas que falem que o bebê já consegue fixar mais. Essa questão do olhar e da atenção da pessoa, do bebê que parece que acompanha tudo. Sim. Quais são os marcos para se entender o que deveria ser avaliado ou não? Um dos marcos é preventivo que você falou, mas me conta um pouco dessa história. Então, até uns 4 meses de idade, é normal que a criança fique com um olhar mais vago, até apresente desvios, porque a fixação ainda está muito imatura. A partir dos 4 meses, a fixação começa a se desenvolver, e com 6 meses ela fica melhor, né? Fica mais bem consolidada. E aí, realmente, por isso que a gente pede que a avaliação oftalmológica seja feita a partir dos 6 meses, porque nesse momento, se a criança ainda apresentar algum desvio, alguma dificuldade de fixar, realmente já pode representar alguma alteração. Tá? Então, sim, para essa mãe eu diria que ela precisa passar por uma avaliação oftalmológica para ver se não tem realmente nenhuma alteração visual que possa justificar isso. Perfeito. Bom, e uma outra pergunta que eu achei interessante, até pela minha idade, isso era muito comum com as máquinas analógicas, né? Da pessoa que fala que nessas fotografias em reuniões de família vê uma simetria do olho da criança quando faz o registro da imagem. Um olhinho aparece vermelho, o outro não. Essa coisa dessa captação, dessa alteração, isso é uma coisa que deve preocupar? Sim, é algo que deve sim preocupar, buscar logo uma avaliação oftalmológica, porque pode não ser nada, tá? Já tive alguns pacientes que vieram para consulta por conta dessa queixa, e a gente examina e não era nada, era uma posição, enfim, durante a foto, mas pode realmente mostrar uma alteração. Pode ser uma alteração de transparência, né, das estruturas oculares, como pode ser alguma alteração mais grave no fundo de olho. Então, realmente acho que é um sinal importante para levar no oftalmologista. Maravilha, Thaís, maravilha. Bom, mas aí tem uma pergunta que eu achei interessante, porque era uma pessoa um pouco chateada com o resultado do uso de tampão ocular para estrabismo. Em suma, ela queria perguntar: é bom? E aí eu completo. Independente de ser bom, né? Assim, qual é a indicação, essa questão do tampão? E perguntando para você, que justamente gosta da área do estrabismo e tal, o que você pode orientar nessa questão de tampão, quando é cirúrgico, quando não é, até quando esperar, é faixa etária, o que a gente tem a falar sobre isso? Essa questão do tampão é uma questão super delicada na consulta, porque os pais, eles realmente
tem uma dificuldade maior para convencer, dependendo da idade da criança, convencer a criança de usar algo tão confortável. Então, é realmente um momento mais delicado na consulta. O objetivo do tampão no estrabismo não necessariamente enfim, não é curar o estrabismo, né? Isso é uma coisa importante, que tem muitos pais que acham que o tampão vai curar, então vai fazer o tampão e pronto. A criança nunca mais vai ter estrabismo. Ela na verdade, ele é uma das etapas do tratamento do estrabismo. Às vezes a gente precisa fazer antes da cirurgia, ou às vezes a gente faz a cirurgia e ainda precisa usar o tampão depois da cirurgia. E realmente, e muitas vezes a gente precisa fazer para tratar o que a gente chama de olho preguiçoso, né? Então, o olho que fica desviado, ele não recebe estímulo para se desenvolver. E aí a gente precisa tampar o outro olho para estimular, fazer com que aquele olho que estava desviado, ele seja estimulado, a visão seja estimulada. Então, é muito importante. É um passo muito importante no tratamento do estrabismo, mas que eu entendo que muitas vezes, dependendo da criança, dependendo da idade, é mais complicado de fazer, mas é isso. Muito bom. Thais, eu achando ótimo, porque eu estou achando um dos nossos podcasts com mais características práticas para quem nos assiste. Estou achando muito bom. E para encerrar essa ótima fala sua, já agradecendo antecipadamente o seu carinho conosco, tela e visão. A gente vive uma realidade hoje das crianças que muito pequenininhas usam tela de celular, em suma, outras telas. Então, se discute isso sobre vários aspectos, não só sobre o lado da oftalmologia. Mas você, como oftalmologista, o que tem a falar sobre esse uso da tela tão precoce e frequente nas crianças atualmente? A tela é um problema para as crianças, para nós, né? Para todo mundo. E eu acho que dá até um outro podcast só sobre isso, porque hoje em dia o que na oftalmologia pediátrica é o que mais se fala, mais se estuda nos congressos, porque as telas elas estão associadas a duas questões, né? A miopia e ao estrabismo, mas principalmente a miopia. Então, ela pode desenvolver desvio, né? Do olho, se utilizado de maneira excessiva, mas o grande problema está sendo realmente a miopia, que é o que a gente mais vê no consultório. Então, as crianças que têm um hábito, né, de ficar muito tempo em celular, elas desenvolvem a miopia e, além disso, elas começam a progredir a miopia de uma maneira muito rápida. E isso é um grande problema não só por conta do grau ser alto, né, da espessura da lente, como assim, a miopia ela está associada a risco de complicações. Então, maior risco de glaucoma, maior risco de descolamento de retina. Então, realmente a miopia não é só a lente grossa do óculos e vai ficar, enfim, com fundo de garrafa, né? Que geralmente é a preocupação dos pais. A miopia, ela realmente está associada a outras alterações realmente graves, né? Então, é algo que precisa ser controlado mesmo. Os pais não devem deixar as crianças ficarem tanto tempo em telas, enfim, só a partir dos 3 anos. A oftalmologia pediátrica segue as orientações da pediatria, né? Então, realmente é muito importante ficar atento a isso. Excelente. E aí, agora de fato, terminando, né? Eu sempre faço a brincadeira, ou pelo menos frequentemente faço a brincadeira com os entrevistados, de me responda aquilo que eu não te perguntei. Ou seja, né? O que você gostaria de falar? E aí, se quiser usar a câmera direta a quem nos ouve, pode falar assim, dessa importância. O que você, como oftalmologista, acha que é um propósito seu da especialidade de estar sempre orientando os pais? Óbvio que muito você já falou, mas se tiver alguma coisa que você acha que seja aquele último slide da aula que a gente fala, se você não prestou atenção, preste atenção nesse slide, o que você acha que é importante ser dito? Tá, então acho que se eu tiver que deixar uma mensagem final, assim, desse podcast, não espere seu filho ter sintomas para levar no oftalmologista. Então, já leve precocemente. Se você puder levar nesse período entre 6 meses e 1 ano de idade, é o ideal. Mas não conseguiu levar, leve o quanto antes, porque a gente não tem que esperar a criança apresentar sinais para levar ao oftalmologista, né? A criança não vai apresentar e a gente pode prevenir enfim, várias alterações que impactam diretamente no desenvolvimento visual dessa criança. Thaís, mais uma vez, muito obrigado. Foi ótimo, excelente. Tenho certeza que todos adoraram. E assim, encerramos mais um PBcast, o podcast do Grupo Pronto Baby. Nos siga nas redes.